Meus queridos irmãos, hoje à noite quero compartilhar com os irmãos uma passagem, aliás, mais de uma passagem da Escritura, mas eu quero falar sobre algo que é muito precioso e às vezes nós nem nos damos conta de quão precioso é, por às vezes não termos a compreensão do que é a ausência desse bem. Tem coisas que a gente só valoriza quando perde. Tem coisas que a gente só valoriza quando vai embora, sai pela porta da nossa existência. Sabe de que eu estou falando? Eu estou falando da paz. Muitas vezes nós não valorizamos a paz quanto ela deveria ser valorizada. Talvez até porque não tenhamos muito a necessidade dela, por estarmos vivendo momentos de tribulação e de angústia. Então, em algum momento, parece que algo se desorganiza dentro de nós. A nossa vida passa a viver uma tribulação. É algo que se desorganiza e gera um conflito de sentimento, de emoção, gera medo, gera ansiedade, gera angústia. E nesse momento nós usamos uma frase que lá no interior de Minas era muito comum: quem me dera ter paz. Quem me dera ter paz. Às vezes as coisas não só acontecem dentro de nós, mas acontecem conosco nas nossas relações. Quantas vezes nossas relações se desorganizam e geram para nós tribulação, angústia. Às vezes nós não sabemos como administrar, e às vezes nesse contexto geral a gente pergunta para si mesmo e para o contexto em que a gente vive: quem me dera ter paz. Se eu pudesse viver em paz, quanto seria bom viver em paz. Às vezes nós vivemos numa situação que não é da nossa relação imediata, nem no ambiente da nossa igreja, da nossa família, mas às vezes no ambiente do país. Às vezes um país se desorganiza da noite para o dia, e ninguém imagina como que essa desorganização produz angústia, e algumas pessoas até se sentem impelidas a sair daquele país. Eu peço licença a Liliane para dizer a história dela, é da Venezuela, e ela veio parar no Brasil por uma porta de dificuldade. Chegou em Manaus, depois chegou aqui na nossa igreja, foi adotada aqui, e nós queremos um bem muito grande a ela, e ela diz que veio sentir paz aqui entre nós, o que foi uma conquista extraordinária. Agora ela está saindo para ir para o estado do Espírito Santo. Ela tem um filho aqui no Brasil e tem um filho no México, por conta da saída da Venezuela. Então agora ela está indo para morar com o seu filho no Espírito Santo. Ele é um chefe de cozinha. Lá na Venezuela ele tinha um restaurante, ele tinha um programa de televisão onde ele dava aulas. Aqui ele veio para ser um chefe de cozinha, está conseguindo se recolocar aqui no Brasil. Está levando a sua mãe para ficar junto com ele, ela vai estudar gastronomia aqui no Brasil também. Daqui a pouco ela será uma chefe também, né? Chefa ou chefe? Chefa, né? Não sei. Chefe? Então pronto, será isso. Alguém que comanda uma cozinha com maestria, né? E vai encantar as pessoas. Mas quando ela chegou aqui, estava atribulada no seu coração. Não sabia se ia ser recebida, não sabia como é que ia ser, não sabia onde ia morar, não sabia. A vida estava atribulada, está certo? A vida estava atribulada. Mas Deus cuidou dela e ela foi se organizando, e hoje
vai para lá, mas fica um pedaço do coração aqui, porque nós aprendemos a amá-la e ela também aprendeu a nos amar e juntos nós fomos construindo essa relação. Mas eu estou dizendo tudo isso porque no começo ela sofreu muito a perda, a desilusão, a família desorganizada, desestruturada. Foi um sofrimento. E naquela hora, bem que ela queria dizer: quem me dera ter paz, viver em paz, não ter passado por tantas tribulações e por tantas dificuldades. Então eu paro agora para fazer uma pergunta a você: você já passou por alguma tribulação na sua vida? Se você nunca passou, você é um abençoado, porque você já recebeu antecipadamente uma bênção de Deus, porque Ele é o príncipe da paz. Jesus não somente é o Deus poderoso, Filho do Deus grandioso, mas a Bíblia diz que Ele é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Por isso que a presença de Jesus traz a paz. A presença de Jesus é uma presença de paz. Ele mesmo disse: eu não vim trazer espada, não vim trazer violência, eu vim reconciliar os homens com Deus e reconciliá-los entre si, e mais especificamente vim reconciliá-lo consigo mesmo. É essa reconciliação da nossa vida conosco mesmo, da nossa vida com os nossos semelhantes e das nossas vidas com o Pai Todo-Poderoso, é que produz a paz de espírito que excede todo entendimento. Você já passou uma tribulação na sua vida? Já teve um momento que você ficou tão desorganizado emocionalmente, espiritualmente, socialmente? Já teve um momento quando você se olhou internamente e sentiu-se desorganizado, sem saber o caminho a seguir, sem saber a decisão a tomar? Já passou por isso? Eu circunstancialmente sou, além de pastor, sou psicólogo. Estudei psicologia na universidade e durante um tempo da minha vida atendi no consultório. Uma vez uma pessoa apareceu e disse para mim: eu estou desesperado. Eu estou desesperado. Por quê? Porque eu não consigo pensar outra coisa a não ser em palavrões dentro da minha cabeça. Tudo que eu penso é um palavrão. Não consigo pensar outra coisa a não ser um palavrão. Eu não sei mais o que fazer, eu não consigo me livrar dessa desgraça dentro da minha vida. E ele chegou ali com um desespero na sua vida. E sabe tudo o que ele queria? Era ter paz de espírito. Mas estava vivendo aquela angústia. Às vezes no gabinete pastoral pessoas dizem que tem setas na sua cabeça. Ouvem vozes de inimigos e coisas dessa natureza. E as pessoas sofrem. Às vezes as pessoas não conseguem dormir. Passam a noite acordadas. Às vezes com um nível de ansiedade muito elevado. Porque não conseguem descansar. Não conseguem ter a paz no coração. Então resolvi falar um pouquinho com vocês hoje sobre essa paz. Gostaria que colocassem lá no Colossenses 3,15, por favor. Colossenses 3,15, para vocês terem uma ideia de um pouco que a Bíblia fala sobre a paz. Olha lá: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. O que é um árbitro? Talvez o Celes seja a pessoa mais indicada para dizer o que é um árbitro, porque ele é um árbitro de futebol. Handebol, é? Então pronto. Ele é um árbitro. Árbitro arbitra. E quem arbitra, então,
organiza de tal maneira que a ordem seja cumprida, que a lei seja cumprida, que a regra do jogo seja seguida. Então, seja a paz de Cristo aquele que vai organizar o vosso coração, aquele que vai organizar a vossa vida interior, a qual vida interior, a qual paz também fostes chamados em um só corpo, ou seja, fomos chamados para construir como corpo de Cristo, como igreja, esta experiência de paz compartilhada. E por fim de tudo, sejamos agradecidos, porque a paz, ela não somente traz esta sensação de segurança, de estabilidade, de integração do nosso eu, como ela também produz um profundo senso de gratidão. Por isso que nós nos aproximamos do Senhor com ações de graças, porque o Senhor tem nos alcançado e tem produzido dentro de nós essa harmonia que se chama paz. Então é da parte de Deus que procede esta bênção que a Bíblia chama de a paz de Cristo. E esta paz não é nossa paz, não é a minha paz, não é a sua paz, é a paz de Cristo, que nos é dada como um dom, como uma bênção. E esta paz procedente de Deus realiza em nós uma transformação daquela desorganização em uma organização, daquela desarmonia em uma harmonia, daquela confusão em uma convergência inteligente, sensata, razoável e que produz o descanso para as nossas almas. O salmista diz: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Imagine uma alma perturbada. O salmista estava num dia como um dia difícil da sua vida. Ele diz: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então a esperança de superar aquele abatimento estava em Deus. A paz de Cristo seja o árbitro do coração, da mente. Então eu evoluo com os irmãos para um outro texto, Filipenses capítulo 4, verso 7. Não somente a paz de Deus é o árbitro, mas a paz de Deus tem uma função ainda mais profunda, ainda mais especial. Veja só, Filipenses 4, 7, pode me ajudar aí, colocando para todos os irmãos acompanharem? Filipenses 4, 7. A paz, nós estamos falando que a paz de Cristo seja o árbitro do coração. Agora a paz de Deus, o Pai do Senhor Jesus, que é o príncipe da paz, Ele mesmo que é o Senhor de toda a paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Então a paz de Deus é tão grandiosa, que a mente humana não pode capturá-la por inteiro, a mente humana não pode entendê-la na sua amplitude, mas pode senti-la e percebê-la de uma maneira muito clara e muito especial. Por isso que a paz de Deus, embora exceda todo o entendimento, é possível de ser percebida, compreendida e experimentada por cada um de nós, mesmo nas nossas limitações. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, o que ela fará com você? Ela guardará o seu coração e a sua mente, porque do coração procedem as saídas da vida, e a mente governa a nossa vida inteligente, intelectual, de modo que a paz de Deus derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, ajuda a que nós tenhamos o nosso coração administrado pela graça de Deus e a nossa mente estabelecida pelos pensamentos do alto. Então pense bem,
Volte lá o texto, por favor. A paz de Deus que excede todo mundo guardará o vosso coração e a vossa mente. Então é o cuidado de Deus com o seu coração, é o cuidado de Deus com a sua, porque é a mente que se sente cheio de flechas, é a mente que se sente cheia de maus pensamentos, é a mente que se sente conturbada, abatida. Então a paz de Deus chega como uma bênção para guardar a sua mente, para guardar o seu modo de pensar, para estabelecer os seus pensamentos. Por isso que a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento, mas seja a palavra de Deus a definir os seus pensamentos. É muito interessante quando Paulo escreve a carta aos Romanos, e ele fala assim: rogo-vos, pois, meus irmãos, romanos, da cidade de Roma, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então o que ele queria? Traga o seu corpo, a sua mente, o seu coração ao altar de Deus e apresente-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o seu culto racional. Então Paulo está dizendo aos romanos que existe uma maneira racional de você apresentar-se diante de Deus e colocar a sua vida no altar, de tal maneira que você possa atender este chamado de Deus. Rogo-vos, pois, meus irmãos, que apresenteis os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que um sacrifício? Porque no Velho Testamento ofertava-se uma vida como se fosse um sacrifício a Deus. Ele diz: pois traga a sua vida como se ela fosse uma oferta a Deus, mas não um sacrifício morto como no Velho Testamento, mas um sacrifício vivo, ou seja, traga a sua vida com toda a compreensão, com todo entendimento, e oferte-se ao Senhor como uma entrega incondicional. E não vos conformeis com a mundanidade deste mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então o que é bom, perfeito e agradável tira a confusão. O que é bom, perfeito e agradável tira a complexidade das nossas dificuldades emocionais. O que é bom, perfeito e agradável traz a calma, traz aquilo que nós tanto queremos, como quando dizemos: quem me dera ter a paz. Então, quando a gente coloca a vida no altar do Senhor, a gente está dizendo: Senhor, eis-me aqui, venho aqui minha vida oferecer. Essa vida passa a pertencer ao Senhor. Por isso que você se chama, a partir de então, servo do Senhor. Você se diz servo do Senhor porque você teve o Senhor como aquele que recebeu das suas mãos a sua vida. E o que ele faz com a sua vida? Ele não pega a sua vida e coloca lá dentro de um armário perdido num canto do céu. Ele pega a sua vida que você trouxe ao altar e diga: eu vou abençoar esta vida e vou devolvê-la para que você a administre em meu nome, para a honra do meu nome, para a glória do meu nome, porque eu vou abençoar a sua vida e através da sua vida muitas vidas serão abençoadas. Então Deus quer a sua vida no altar para que Ele possa abençoá-la e deixá-la com você, para que você a administre da maneira inteligente que Ele te instrui, quando Ele transforma a sua maneira de pensar e quando o Espírito Santo te conduz em toda a verdade, na sabedoria que desce do alto. E com isso você começa a construir uma nova mentalidade. Por isso que a Bíblia diz que você passa a ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é, na verdade, a mentalidade de Cristo, que era coerente e consistente em tudo que era e em tudo que fazia, e era a representação do próprio Pai, feito carne entre nós. Então, olha só que maravilha quando nós olhamos para a paz de Deus, que excede todo entendimento, para guardar a nossa mente
e para guardar o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Dá-me tua vida emocional, dá-me os seus sentimentos, dá-me isso aqui, porque eu vou fazer uma transformação no seu coração. Eu tirarei o seu coração de pedra e colocarei um coração sensível, e o meu Espírito trabalhará no seu coração e produzirá no seu coração esta paz que excede todo entendimento. Então o Evangelho é essa oferta de paz, é essa oferta, tanto que Jesus disse, Paulo falando sobre a morte de Jesus na cruz, ele diz assim: Jesus pregou na cruz todas as nossas diferenças e iniquidades e construiu com todos os homens um só corpo, fazendo a paz. Então a obra de Deus é pacificar os nossos corações, a obra de Deus é pacificar as nossas mentes, a obra de Deus é pacificar as nossas relações, a obra de Deus é fazer-nos mensageiros da paz. A obra de Deus é fazer que a paz seja verdadeira na experiência dos seus filhos, para que seus filhos se tornem testemunho desta paz de Deus que excede todo entendimento. Esta paz guardará o seu coração, guardará a sua mente. E se a paz de Deus guarda a sua mente, qual é a confusão que vai ter dentro dela? Zero. Se a paz de Deus guarda o seu coração, qual a confusão que vai ter dentro dele? Zero. Porque tudo que Deus faz é perfeito, é agradável, é muito bom, é benigno. Então, abra a sua vida, convide o Senhor a trazer este momento de paz para a sua experiência pessoal. Jesus diz: eis que eu estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então há uma oferta de Deus para estar presente na sua experiência pessoal. Há um chamamento divino para estar no seu universo emocional, espiritual, social, na sua família, na sua casa. Mas como Deus tem um respeito profundo pelo homem que Ele criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele respeita então a sua decisão pessoal, a sua escolha pessoal, de recebê-lo ou não recebê-lo, de abrir-lhe a porta ou não abri-la. É uma decisão sua, é uma escolha sua. Mas Ele está dizendo: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente. Então o que é melhor fazer? Trazer o príncipe da paz para dentro da nossa experiência pessoal, porque com ele vem a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então vamos passar para uma outra passagem bíblica, 2 Coríntios 1, 2. 2 Coríntios, pode abrir aí na sua Bíblia, que ele vai colocar lá também. 2 Coríntios 1, 2, está lá? 2 Coríntios 1, 2, olha lá: graça a vós outros e paz da parte de Deus. Então não é paz da parte de A, de B ou de C, é paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por que nosso Pai? Por causa da oração que Ele ensinou: Pai nosso. Então somos irmãos, fraternos, porque somos de um mesmo Pai. Então a nossa paternidade não é o seu Ciabra, não é o seu Antônio, não é o seu Manel, não é o seu Joaquim. Esta é a paternidade humana,
mas nós temos uma paternidade especial procedente do céu, procedente de Deus, Deus o nosso Pai, porque nós nos colocamos na condição de filhos, quando o recebemos como nosso Pai, aceitamos a paternidade de Deus, então nos declaramos filhos de Deus, por causa da paternidade que nós recebemos quando lhe abrimos o coração e quando lhe recebemos na intimidade das nossas vidas. E quando isso acontece e é verdadeiro, a Bíblia diz então que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então não somos nós que declaramos que somos filhos de Deus. É tão mais profundo que é o Senhor Deus que declara que nós somos filhos dele. É essa certeza e essa segurança, e por causa disso, a paz que é a essência dele, vem para dentro da nossa experiência. Por isso que o que estava desorganizado se organiza, o que estava perdido se salva, o que estava conturbado se acalma, e o mar revolto se acalma, e a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, eis que todas as coisas se fizeram novas. É uma novidade de vida, é nascer do Espírito, é nascer do alto, é experimentar Deus na intimidade das nossas vidas, é experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará os nossos corações e as nossas. Você vai perguntar assim, mas o que eu fiz para merecer isso? Se isso é um negócio tão grandioso, ninguém dá nada de graça, o que eu fiz para merecer uma tão grande salvação? Aí você vai para Romanos capítulo 5, verso de 1 a 10. Romanos capítulo 5, para encerrar aqui, para você ter uma compreensão sobre essa paz de Deus. Romanos 5, 1. Justificados, pois mediante a fé, temos o quê? Com quem? Paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então, volte lá por favor. A palavra justificados quer dizer o quê? Vamos desdobrar a palavra. Justos ficados. Dá para entender? Justos ficados, ou seja, justificados mediante a fé. Não é pela fé que nós aceitamos o Evangelho? Não é pela fé que nós recebemos Jesus como nosso Salvador? Não é pela fé que nós aceitamos a Bíblia como palavra de Deus? Não é pela fé que nós recebemos a liderança do Espírito Santo e entendemos a ação dele na nossa vida? Não é pela fé? Então, justos ficados, eu não merecia injustiça nenhuma, não merecia nada de perfeição, porque a minha vida não é perfeita. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Então, diante de Deus, todos nós somos condenados ou condenáveis. A vida diz que os nossos pecados fazem, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Os nossos pecados criam uma barreira de separação. Por isso que a paz de Deus precisa resolver o problema dessa barreira, para que possa alcançar os nossos corações. E para alcançar os nossos corações, vencendo esta barreira, nós precisamos de uma ação de Deus, porque nossa justiça é trapo de imundícia. Se nossa justiça não é capaz de satisfazer a justiça e a santidade de Deus, então nós nunca ficaríamos justos aos olhos dele.
não é pelas obras que nós pudéssemos realizar. Então tem que ser uma ação amorosa de Deus para apagar esse pecado. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se o Cordeiro de Deus tira o pecado, ele quebra a barreira de separação. Então ele abre a minha relação com o Pai. Ele abre a relação de cada um de nós com o Pai, porque a barreira de separação foi vencida quando na cruz o Cordeiro de Deus morreu, crucificado que ele foi. Diz a Bíblia que o véu que existia no templo, que separava o lugar santíssimo da presença de Deus do lugar onde as pessoas ficavam, existia um véu. Só um sacerdote poderia, então, sumo sacerdote, poderia entrar lá uma vez por ano. Só ele podia, ninguém mais podia, porque era chamado Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, aquele véu se rompeu de alto a baixo, abriu. Então aquilo que era reservado para um só sacerdote, diz a Bíblia que Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote, porque ele abriu o Santo dos Santos, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, não precisando de mais nenhum mediador, a não ser Jesus, que morreu na cruz para a nossa eterna salvação. Vale um amém, meu irmão? Então pronto. O que acontece então agora? Com a morte de Cristo, ele derramou seu sangue, e a Bíblia diz: o sangue de Cristo nos purifica de alguns pecados. Foi isso? Nos purifica de quanto? De todos os pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. Então faz a nossa vida pura. Então, voltando lá, ele tirou do local, né? Então, voltando lá, justos ficamos, não por causa dos nossos méritos, mas por causa da ação graciosa de Deus, que me amou e por mim se entregou, derramou seu sangue na cruz do Calvário, sangue esse que satisfaz o sacrifício que antigamente era utilizado para que o sangue de animais fosse propiciação para os pecados. Agora não é sangue de animal, foi sangue do Cordeiro de Deus, que se entregou por nós. Por isso que não precisamos mais fazer sacrifício nenhum, de sangue nenhum, porque o único Cordeiro que se deu por nós de uma vez por todas, providenciou uma tão grande salvação, que é extensiva a todos os homens, em todos os lugares, até os confins da terra e até a consumação dos séculos. Uma salvação grande e maravilhosa. Então, justos ficamos, não porque somos bons demais, mas porque Deus é bom demais, porque a graça dele é maravilhosa, e por nos amar, ele quer nos dar a sua paz, que excede todo entendimento, e que guardará os nossos corações e as nossas mentes, tirando de dentro de nós o poder do pecado, que nos fazia separados da sua graça. Por isso que a Bíblia diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então esta reconciliação é que nos vincula a Deus, e por nos vincular a Deus, estabelece os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, com a paz de Deus que excede todo entendimento humano. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora quero dizer para vocês duas coisas para a gente encerrar. Uma coisa é a paz de Deus. Deus tem uma paz. Você pode ficar atribulado e você pode orar: Senhor, quero a tua paz na minha mente e no meu coração. Deus pode abençoar você, dando a paz dele para você. É muito maravilhoso isso, não é? Mas existe outra coisa: a paz com Deus. Está lá, ó. A paz com Deus é diferente de a paz de Deus. A paz de Deus é uma dádiva que ele pode lhe dar,
A paz com Ele é uma relação que você pode construir. E se você constrói a paz com Deus, você criou um nível de relacionamento tão mais amplo e tão mais profundo, que aquilo que é o precioso tesouro do Senhor passa a ser uma herança sua que ninguém pode lhe tirar. Você então não tem apenas a paz de Deus, você tem a paz com Deus. Você é um abençoado, sabia? E eu também, e nós todos somos. Então nós temos reconciliação com Deus e relacionamentos eternos, quando o Senhor não somente nos dá a sua paz, mas quando nós construímos com Ele uma relação pacífica, abençoada, produtiva e extremamente satisfatória para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso equilíbrio espiritual, para o nosso equilíbrio social. Se a paz de Deus predominar como árbitro dos nossos corações, passaremos a fazer todas as coisas, liderados por este Deus, que habitando em nós, derrama a sua paz e nos faz agentes da construção de relações pacíficas, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida social, relacional, tanto quanto na nossa vida espiritual. Seja a paz de Deus o árbitro do seu coração, e seja o Deus da paz a habitação presente na sua experiência particular, na sua experiência pessoal. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abra sua porta, abra sua casa, abra sua família, abra sua comunidade de fé, abra a sua existência, para que Deus se faça presente com a sua paz no seu interior. Ele estabelecerá seus pensamentos, Ele estabelecerá seus sentimentos, e você dormirá em paz, porque aos seus amados o Senhor dá o sono enquanto dormem. Amém, meus irmãos?